One Piece não tem mais tensão dramática. E isso é preocupante. Eu sei, todos nós sabemos, e até mesmo aqueles que não assistiram One Piece sabem. Eu sei, e você sabe. O que você sabe? Você não sabia que eu sabia, mas agora sabe que eu sei. Então parece que nós dois sabemos. O quão saturado é a discussão sobre mortes e peso narrativo em One Piece. É um tema tão debatido e rebatido que eu sei muito bem que esse aqui não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro vídeo que você vê sobre esse tema. Mas meu caro, antes que você abandone o vídeo, deixe-me dizer que tenho muitos pontos a acrescentar a essa discussão, inclusive comparações de como outras obras lidam com isso e como isso poderá afetar o futuro da obra. Então vamos falar sobre a tensão dramática em One Piece. Antes de falar das mortes, que são o assunto principal, eu achei melhor dar um destaque à questão da violência em One Piece, que na minha opinião tem deixado muito a desejar. Afinal, assim como as mortes, elas tinham a sensação de perigo, porque não tem como você se importar com um personagem sendo atacado se ele simplesmente não é ferido. Alguns devem estar a se perguntar, mas One Piece não tem cenas violentas como o Barba Branca sendo perfurado, o Luffy cortando o braço das pessoas, a luta do Zoro contra o Killer? E eu digo que sim, One Piece ocasionalmente tem os seus momentos mais sérios e mais violentos. Eu até acho que até tinha mais momentos assim em Arlong Park, nesse meu tempo de Marineford até Dressrosa, principalmente Dressrosa, que foi o auge da violência em One Piece. Mas atualmente, mais para o arco do ano, tem vários momentos e lutas que deixam a desejar nessa questão da violência. Como quando o Chopper estava a lutar entre o Queen, que é o terceiro pirata mais forte dos Piratas das Feras, e o Perospero, que é um dos principais comandantes da Big Mom, e mesmo sendo atacado, o cara não sofre quase nenhum dano. O Chopper ele sai dessa luta ileso. E mesmo que o Queen seja um personagem que gosta de brincar com seus oponentes, não levando a sério lutas contra personagens mais fracos, é ridículo que ele, junto do Perospero, não representaram nenhuma ameaça para ninguém dos samurais do ano e que o Chopper saiu ileso de uma luta dessas. É o caso dos samurais que não cortam ninguém e quando cortam só um corte superficial e uma linha na barriga, ou a morte do Kanjuro, que, meu Deus, o que foi isso daqui? Tipo, nem pareceu que ele foi cortado, ou as outras cenas como a execução do Yasui, que eu sei que o anime foi feito para aparecer de maneira mais teatral, como um verdadeiro teatro japonês, mas sinceramente, isso daqui tirou metade do peso da cena. Eu preferi no mangá, que é bem mais simples, porque é como se o corte atualmente já não cortasse em One Piece, o soco não tem mais impacto, os tiros em One Piece ficaram uma piada, e eu não vou nem falar do fogo em One Piece, que se você for atacado por fogo em One Piece, fique sabendo que você vai sofrer 0 dano. Poder de fogo em outros animes bota medo em geral. Se um personagem lança um poder e o protagonista come e lança um reverse vermelho e cospe o poder de volta, só que com fogo, igual o Natsu, o cara já fica assustado. Mas quando o cara tem uma faca quente de 1000 graus ou alguém segura um sol com uma mão, aí o adversário já fica de luto por ele mesmo. O Ace também não segura um sol na mão? Segura, eu sei, mas ninguém liga, afinal o fogo é inútil em One Piece. Claro, se seu oponente não for um navio. Os caras andam no meio do fogo e não tá nem aí, o fogo vara o corpo do Doflamingo, o cara fica de boa também. Pro cabra morrer com fogo, ele tem que queimar durante 1 hora. Daí se ele morre, não. Daí ele ainda precisa levar um headshot nos cornos. Ou seja, ele não morreu pro fogo. É só bagunça. E é claro que One Piece não precisa ter um nível de violência como os animes da nova geração, igual o Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man, que tem cabeças a rolarem e corpos a serem estraçalhados por todo lado. Mas é preciso que pelo menos eu saiba que os personagens podem ser feridos. E One Piece já conseguiu balancear a violência antes, como a luta do Luffy contra o Don Krieg, o Luffy e o Zoro sendo espancados em Mocktown. Eu sinto que o impacto dos golpes dessa cena não existem mais.
Mas mesmo assim, pelo menos não é de longe um problema tão grande quanto as mortes. As mortes em One Piece são uma piada de mau gosto, contada vezes sem conta, e o Oda usa e abusa do artifício das mortes falsas quase todo o arco. Mas vamos começar a destrinçar isso daqui aos poucos. Sempre que alguém vem falar desse tema, aparece sempre a resposta clássica, que não, tem morte sim no flashback, fulano de tal morreu, ou a morte do Ace. Todo mundo sabe que o Ace morreu. Até mesmo quem não assistiu One Piece sabe. O Barba Branca, o Oden, o Pedro, o Going Merry, o One Piece tem muitas mortes. Então vamos começar a falar disso parte por parte. Mortes em flashbacks não servem de nada, a não ser para acrescentar algo aos personagens que foram afetados por ela. No final, isso aqui é só uma obra de ficção. A única coisa que vai apresentar perigo na obra ou não é se algo acontece aos personagens que nós acompanhamos. E uma morte que já aconteceu há 20 anos atrás com tal personagem não pode fazer isso. Não importa quão carismático ou poderoso seja o personagem que morreu, isso daqui não vai criar tensão nenhuma para a trama que nós estamos acompanhando no presente. Segundo, não é porque tivemos algumas mortes ocasionais bem feitas que isso anula o efeito negativo das mortes que tinham que acontecer ou das falsas mortes em que o personagem supostamente morreu, mas o Oda decidiu que ele tinha que ficar vivo, porque sim, a morte do Pedro realmente foi uma bela morte, mas eu não consigo sentir apego ao personagem, porque ele não teve tanta construção nem tempo de tela. Então cada vez que a Carrot se lembrava dele, eu simplesmente não queria saber. Isso junto ao facto da falta de violência que eu já comentei, a cena dela tentar matar o Perospero pra mim foi meio que bem sem sal. Eu não senti nada nessa cena. E agora que nós deixamos esses contra-argumentos para trás, nós temos uma vasta gama de exemplos para dar de mortes falsas em One Piece, porque quase todo o arco tem uma morte falsa. Mas eu decidi comentar sobre dois que eram os pontos altos dos arcos e que tinham que acontecer e não tinha como impedir, sendo o primeiro a morte falsa do Bellamy, porque eu simplesmente não consigo descrever o quão puto eu fiquei ao saber porque ele estava vivo, porque ele sobreviveu por porra nenhuma, literalmente. Mas vamos com calma, porque a situação era o seguinte: o Bellamy sempre demonstrou lealdade máxima ao Dom Flamingo, e depois de ser enganado e traído por ele, ainda assim ele queria se redimir para o Luffy, dando a vida dele para tentar parar o Luffy. Vendo que não tinha mais volta, com seu corpo totalmente machucado, e com o próprio Luffy dizendo que se ele continuar a lutar e se esforçar muito ele vai morrer, o Bellamy decidiu morrer nas mãos da outra única pessoa que alguma vez respeitou. E meu Deus, toda essa cena, e como foi enquadrado a fúria do Luffy por ter sido obrigado a matar alguém que ele chamou de amigo, tudo isso foi perfeito. Pode não ter sido a melhor história do arco, ou ter sido a história mais desenvolvida, mas com certeza pra mim foi a melhor cena. Mas tudo isso para ser jogado no lixo depois, porque seria simplesmente uma das melhores mortes em One Piece, mas o Oda não teve coragem, de matar o Bellamy. E o pior é que não teve motivo lógico nenhum dentro da obra, porque o Bellamy estava ferido, o Luffy disse que ele iria morrer e o Bellamy fez uma despedida inteira emocionante, sabendo que ele iria morrer, mas ele ficou vivo porque sim. Tipo, não tem explicação nenhuma, ele só ficou vivo. E isso é uma merda, é um erro muito grande que deixa um sentimento de raiva muito revoltante mesmo. Mas pelo menos não é tão injustificável quanto a segunda morte falsa, que foi a do Kinemon. E essa morte é com certeza a morte falsa mais sem sentido da história do One Piece. Não tem nenhuma morte falsa que foi mais ridícula do que essa daqui, porque ele foi atacado pelo Kaido das 100 esferas, a criatura viva mais forte do mundo,
o cara que partiu todos os ossos do corpo do Zoro com um ataque, aquele que quando se emocionou um pouquinho na luta matou o Luffy também com um só ataque. Esse cara esmagou a cabeça do Kinemon, perfurou a barriga dele com uma espada e ele não morreu. Ele não morreu. Meu Deus do céu. Como? Como é que ele sobreviveu? Como? Eu quero saber, eu quero que alguém me responda. Como? Alguém me explique como é que é possível que isso aconteceu? Querem saber? Ninguém vai me explicar por quê? Porque não tem explicação. O momento inteiro de sacrifício, o momento inteiro foi construído para ser um sacrifício para salvar o Momo. Foi feito para isso. A atmosfera do local mudou completamente quando o Kaido chegou aí. O Kaido naquele momento sentenciou Kinemon à morte. O próprio Kinemon confirmou que ele ia dar a vida para salvar o Momo. Toda a história do Kinemon foi feita para esse momento. Ele tinha que morrer aí. Mas mais uma vez, o Oda foi um covarde e ele não tinha coragem de encerrar o Kinemon aí. E me diga, quantas vezes isso já aconteceu em One Piece? O Pel virou eu nem preciso falar do Pel nesse vídeo porque ele já virou um símbolo da não morte em One Piece. O Igaran em Alabasta, o Mary no início da história, aquele maluco Dennis Lobby que a Robin partiu a coluna dele em milhões de pedaços. Ele tá vivo, eu nem sei porquê, ele não vai ser importante na história, ele nunca mais vai voltar. Tem um monte de personagens que nunca mais vão ter importância nenhuma na história, eles tinham que morrer, eles estão vivos até agora. O Vegapunk, que era suposto ser a principal morte de Egghead, já está o seu corpo destruído agora mesmo, nesses capítulos atuais. Sim, finalmente chegou a hora de falar as consequências disso tudo. Porque não tem como você fazer uma merda dessa e achar que não vai afetar nada na obra, pois a falta de mortes e a dimensão na violência matam a tensão dramática, e a tensão dramática, por sua vez, é o que cria um interesse no que vai acontecer e o que cria preocupação com os personagens. Afinal, se os personagens não morrem nem são feridos, por que eu haveria de me preocupar com o que acontece? Você pode meter o Chopper no meio do Kaidon e do Akainu, eu sempre irei manter a minha certeza que ele não vai morrer, porque eu acho que eu estou a assistir Ladybug, só pode, onde ninguém morre, em situações em que eles deveriam e tinham que morrer. Eu só posso estar assistindo a casa do Mickey Mouse, onde tudo vai dar certo. E graças a essas decisões horríveis do Oda, os personagens que deveríamos temer, nenhum deles passa a sensação de perigo real. Pode vir Kaidon e Musamá, que dá tudo no mesmo. Não interessa em que situação os personagens estão. Mesmo que o Vegapunk seja empalado, aqueles que duvidaram que ele não iria morrer estavam mais do que certos e nem tiveram que esperar muito para ter essa resposta confirmada. Graças a isso, a obra perde o interesse e o One Piece, que já é algo muito longo de se acompanhar, junto a vários outros fatores negativos, isso só dá mais vontade de dropar o anime. E no final eu só penso, se isso fosse em outro anime, e se essas situações de morte fossem em qualquer outro anime, nem precisa ser seinen, pode ser um Bleach, um Naruto, um Fullmetal. De cabeça eu me lembro que o Fullmetal só tem uma ou 3 mortes do lado dos heróis, e isso aqui já foi perfeito para construir a tensão narrativa em Fullmetal. Até em Dragon Ball, que tinha um grande problema por causa das Dragon Balls que revivem todo mundo após o arco, o Akira pelo menos tentava construir uma tensão associando a existência das Dragon Balls à do Piccolo. Quer dizer que se o Piccolo morrer, não vai ter mais volta. Então pelo menos até o Akira tentou fazer alguma coisa para criar tensão. Bem, mas no final de tudo, é isso daí. É isso que são as mortes em One Piece. Mas talvez o Oda tente começar a eliminar alguns quantos coitados a partir de agora.
O que eu espero, e não há garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Eu não sei porquê, mas eu acho que isso aqui seja um grande problema editorial. Mas bem, muito obrigado mesmo para quem assistiu até aqui. E antes de você ir embora, deixa a porra do like. Deixa o like. Eu sou o Alucard RK e até mais. E muito obrigado.